Com honras de chefe de Estado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com o presidente Fernandes e a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Lula participa de ato pela democracia e recebe um prêmio chamado Azucena Villa-Flor 2021 pela defesa dos direitos humanos. De acordo com o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente também será homenageado pela luta contra o abuso da justiça para alcançar fins políticos e também ilegítimos. A visita é uma retribuição ao presidente argentino, simpatizante do petista, o líder que apoiou o movimento Lula Livre e chegou inclusive a visitá-lo enquanto esteve preso em Curitiba, e a gente traz justamente essa lembrança para discutirmos com o nosso time. Ótima tarde para vocês, ótima sexta-feira. Vamos nessa, time, porque essa visita do Lula uma visita que já era esperada e, principalmente, essas honrarias por parte do Fernandes também não são grande novidade. Qual que é seu destaque, Constantino, que você traz para a gente e se você acha que ele merece ser recebido dessa maneira? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Merece sim, e eu acho ótimo, né? Porque, pelo menos assim, a imprensa lembra que a Argentina existe. É um esforço que eu venho tentando fazer aqui, quase isolado, né? E aí lembra quem é a Argentina, que está no poder na Argentina e o que estão fazendo lá. Aí a gente pode começar a tentar comparar com o Brasil nessa pandemia, em vez de dar manchete dizendo que a inflação no Brasil hoje, no Bolsonaro, né, no governo Bolsonaro, é a mesma da Dilma, ignorando a pandemia. Quer dizer, é verdade, né? O PT é pior do que o vírus chinês sozinho, ele consegue destruir a economia que a pandemia agora fez com o Brasil e com o mundo todo, né? Está todo mundo com recorde de inflação, Alemanha, Estados Unidos, Noruega e o Brasil voltando à era Dilma em termos de inflação, que não tinha pandemia. Então é bom para lembrar, fazer essas comparações, mostrar que a Argentina vai na direção da Venezuela, que tem um fluxo migratório enorme de argentinos tentando ir para o Brasil, né, porque não aguentam mais o grau de miséria e destruição e perda de liberdades na Argentina. Eu acho ótimo. A foto que eles publicaram também acho ótima, porque é exatamente igual à foto que eles têm já no passado, só que era o Nestor Kirchner em vez da mulher, e o Hugo Chávez, né? Uma foto igualzinha dos três. Então é bom para lembrar o que é o Foro de São Paulo, e alguns aí desinformantes tentam dizer que o Lula é crítico hoje em dia das ditaduras socialistas que o Foro de São Paulo defende. Isso é uma piada de mau gosto, todo mundo sabe que ele defende Maduro, né? Até mesmo Fidel Castro. Então eu acho ótimo, e a gente vai falar mais à frente da cúpula da democracia, e a divisão está ficando muito clara, Paulo. Nós vamos ter em 2022 que optar entre aquele que está junto com Guaidó, que é o opositor de Maduro, né, tentando mudar a situação na Venezuela, e aquele que é bajulador da ditadura de Maduro. E no meio, um bando de fingido que se mostra indiferente a ambos e, no fundo, defende mesmo, se tiver que optar, o PT, assim como a deputada Tabata Amaral aí já disse, vários outros vão sair dessa toca em breve. O presidente também disse nessa viagem que estão tentando destruir aquilo que eles construíram. Mais uma verdade, né? O governo Bolsonaro está tentando destruir o Mensalão, o Petrolão, toda a roubalheira que o PT, como uma quadrilha criminosa que é disfarçada de partido, tomou de assalto o Estado brasileiro. Estamos há mais de 1000 dias aí sem escândalo de corrupção, e acho o Lula tem todo o direito de espernear de que esse governo atual vem tentando destruir aquilo que eles construíram com tanto afinco, né? O maior esquema de corrupção da história deste planeta. E eles querem voltar ao poder para isso, para continuar com esse tipo de serviço. O Piper, não é a primeira vez aqui no 3 em 1 que o Constantino fala da Argentina? Não, é bom, porque inclusive essa pergunta é muito oportuna, porque realmente é muito provável que o Constantino seja a pessoa que mais se lê, mais mencione a Argentina, mas não só no Brasil, talvez no mundo, mais até do que talvez os próprios argentinos, né? É uma questão talvez de fetiche e tal. Mas, de qualquer forma, a gente também tem que lembrar, e essa é a boa notícia que eu tenho atualizado diariamente, né? Faltam agora 386 dias para o final do governo Bolsonaro. Tem gente que acha muito, mas já foi pior. Quero dizer o seguinte, que é natural que o presidente seja homenageado, que o ex-presidente Lula seja homenageado aqui no nosso país, no nosso vizinho, né? Porque, de fato, ele tem ótimas relações com o presidente Fernandes, tem ótimas relações com vários outros dirigentes políticos aqui, não só da América do Sul, da América Latina, da América do Norte.
mas também com os europeus, né? Então não vamos também ignorar que um mês atrás Lula foi recebido pelo Macron, Lula foi recebido por Olaf Scholz, que na semana tomou posse como o novo chanceler alemão. Lula também foi recebido pelo chefe de governo da Espanha, ou seja, por 3 das 5, pelos chefes de governo das 3 das 5 maiores economias europeias, né? Então, há um reconhecimento nisso, sim, né, da atuação do ex-presidente do Brasil, que, por sinal, né, quando deixou o governo, 3, 4 meses após a saída dele do governo, o Brasil se tornou a 6ª maior economia do mundo, hoje caminha para ser a 13ª, olha que irônico, né, 13. Então, não dá para dizer que o Brasil tenha progredido, né, nesses últimos anos. A renda per capita era maior, os indicadores muito melhores e tal. Então, de fato, o Brasil piorou em tudo. Agora, é óbvio que também, do ponto de vista prático, é mais uma visita protocolar, né, uma visita atendendo ao convite de um país amigo, de um governo amigo. É claro que os seguidores do ex-presidente Lula têm todo o direito de divulgar à vontade isso, como fizeram, né? Como compararam, aliás, a última turnê europeia do Lula com a viagem, com a visita que o Bolsonaro fez aos autocratas lá do Oriente Médio, até porque o Bolsonaro não tem grandes convites de grandes democracias, né? A gente também tem que reconhecer isso. Talvez em breve ele visite o presidente Putin, que não é um exemplo aí de democrata. Também aí tem convites do Viktor Orbán, né, o presidente da Hungria, que, ao que me conste, também não é lá uma grande referência aí de alguém que luta pelas liberdades individuais. Mas, de qualquer forma, isso faz parte, esse tipo de divulgação e também as críticas que vêm aí do outro lado, fazem parte do jogo político e nada que tenha lá muita consequência prática. O Serrão, antes de ir para a Argentina, o ex-presidente da República teve uma reunião importantíssima com uma pessoa chamada Geraldo Alckmin. Nós estamos falando aqui sobre a viagem dele na Argentina, mas antes dele pegar o avião, ele sentou para conversar com o Alckmin. Saudações, meus amigos e amados haters. Lula está no papel dele. Depois que ele foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, que passou por cima de 3 instâncias soberanas da Justiça Federal brasileira, Lula pode tudo, tanto quanto o Poder Supremo também acha que pode. Então, faz parte do jogo, ele agora está fazendo suas articulações internacionais, ele tem verba, inclusive, do governo brasileiro para isso. Na recente viagem que ele fez à Alemanha, por exemplo, gastou só com a equipe dele, que faz seus assessores que o acompanham ali, R$312 mil só em passagem, estadias e mais a segurança que o acompanha. Para a Argentina deve ter gastado talvez um pouco menos, mas é isso, tem dinheiro, ele tem a prerrogativa como ex-presidente da República, embora quase tenha sido um ex-presidiário, nem presidiário ele foi, porque até quando ele ficou preso por mais de 500 dias, ele ficou na mordomia da Polícia Federal em Curitiba. Claro, ficou no cárcere, ficou privado da liberdade. Isso é péssimo para qualquer pessoa. Mas agora ele colhe os louros, ele agora posa de perseguido. Hoje, até na Argentina, recebeu uma premiação no Dia Internacional dos Direitos Humanos como um perseguido. Só faltou dizer lá na Argentina que ele foi perseguido porque ele chefiou o maior esquema de corrupção do mundo. O cara que destruiu quase uma grande empresa estatal chamada Petrobras. Por culpa da corrupção dele e da nossa falha estrutural, pagamos combustível caríssimo no Brasil. Então, corrupção custa caro. Corrupção é um desrespeito aos direitos humanos. Mas a turma do Foro de São Paulo gosta de festejar Lula e Lula é festejado. Sobre o encontro com Alckmin, não sei se esse encontro vai ser assim, foi assim tão frutífero quanto se espera, porque Geraldo Alckmin vem candidato ao governo do Estado. Seu mentor político atual, que é Gilberto Kassab, ele quer que quem seja vice-candidato de Lula seja Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado. Então, Alckmin concorreria ao governo do Estado de São Paulo. Esse é o plano de Kassab, que é o grande articulador político do momento.
Bruna, a gente não sabe se esse plano vai dar certo, mas tudo indica que dia 19 de dezembro, num jantar que vai reunir 400 juristas aqui num restaurante chiquérrimo da cidade de São Paulo, lá estarão pela primeira vez em aparição pública Lula e Alckmin. Juntos, hein? O que você acha? Eu acho que a gente paga a conta, né? E não sei se tem tanta graça. A gente paga a conta para que dois figurões, assim, que fingem um ser de esquerda e um ser de direita, né? No caso do Lula, o Lula é um criminoso e o Alckmin é um social-democrata, brincando de proteger a democracia, enquanto nós, povo brasileiro, com todas as dificuldades que a economia enfrenta hoje, pagamos a conta. Eu achei interessante o Piperno ter mencionado tantas vezes como o Brasil estava quando o Lula assume o governo. Estava realmente numa situação boa, porque o Joaquim Nabuco, que é um dos historiadores mais interessantes aí escritores da história do Brasil, ele dizia algo que eu não sei exatamente qual é a fonte, tá? Mas o Joaquim Nabuco costumava dizer o seguinte, que você avalia a qualidade de um governo, a qualidade de um grupo político que ficou no poder, pelo seguinte, você analisa como estava o país quando esse grupo chega ao poder e como está o país quando esse grupo sai. E o que a gente tem com o PT no poder é o seguinte, eles realmente pegam o Brasil em ótima situação e entregam uma calamidade. É isso que a gente tem no governo PT. E não adianta ficar conversando, essa conversa fiada, de pegar índice dos últimos 3 meses, porque a gente teve 16 anos, certo? A gente teve muito tempo do PT no poder, e aí a gente teve o quê? 2 anos de governo Temer, 1 ano e meio, 2 de governo Temer, mais 3 de governo Bolsonaro, vão competir com mais de uma década de governo? O Brasil piorou muito, sim. Aliás, o Brasil não piorou, só não piorou mais. O Piper não gosta de falar da economia, né? Porque isso é caro aos conservadores, mas o que o Brasil piorou muito mais foi em educação, que teve como ministro aí o Fernando Haddad. Eu acompanhei os estragos que o PT fez na educação aí ao longo dos seus 3 mandatos e meio, né? E não foram poucos. A centralização da educação foi tamanha que as escolas não têm mais liberdade de definir currículo. As secretarias municipais não têm mais liberdade de definir currículo. Daqui a pouquinho a Bruna Torlai está de volta. Piperno, enquanto isso, por favor. Não, veja, o Brasil passou por um período de avanços, né? No final de 1992, quando Itamar Franco assume o governo após o impeachment do presidente Collor, e 93 e 94 são 2 anos importantes e 2 anos de virada do Brasil. Foi quando, inclusive, o Brasil conseguiu estabilização da moeda, com o lançamento do Plano Real, ainda no governo Itamar. O presidente Fernando Henrique fez, sim, 2 governos importantes, mas não é também verdade dizer que ele legou um país, naquele momento, próspero, porque o Brasil teve o problema do apagão lá em 2000, 2001. Então o Brasil enfrentou 2 anos de dificuldades. Aliás, para quem queira entender um pouco como foi essa transição de Fernando Henrique Cardoso para Lula, eu sugiro, inclusive, um livro do professor aqui da FGV, um grande professor de Relações Internacionais, o Matias Spector, um livro chamado 18 Dias, em que ele trata exatamente dos 18 dias de negociação do governo Fernando Henrique Cardoso com o FMI, e levando, inclusive, pessoas do futuro governo Lula para acompanhar isso, porque naquele momento o cofre estava raspado, o Brasil não tinha absolutamente nada de reservas cambiais, e aí ele consegue, então, um empréstimo, um crédito de 30 bilhões de dólares para que o governo Lula pudesse começar a trabalhar, porque realmente era um momento muito difícil. E aí ele entrega, em 31 de dezembro de 2010, numa situação bastante diferente e um país, do ponto de vista econômico, bem melhor do que aquele que ele encontrou 8 anos antes. Constantino me pedindo a palavra, vai lá, Consta, em seguida eu passo para a Bruna. É porque, Paulo, é impossível fazer análise séria, ainda mais em economia, né, olhando apenas os indicadores e ignorando totalmente o contexto. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho inúmeras críticas, acho que muita coisa de ruim no Brasil que a gente colhe hoje foi plantada lá, né? Cotas, MST, tudo que a mentalidade marxista dele ajudou a fomentar, mas na economia houve reformas importantes, sim, o Plano Real e tudo mais. Só que ele colheu ali no final a crise asiática em 97, a crise da Rússia em 98, a crise da Argentina em 99 e culminou com a própria crise do Brasil
em 2000. Então, ignorar isso numa análise econômica seria desonestidade intelectual. Aí vem o Lula e pega exatamente, se você colocar um gráfico, atenção, Piperno, é um nome bonito, termos de troca. Isso. Pega o gráfico dos termos de troca do Brasil com o mundo e você começa a plotar, você vai ver o que acontece incrivelmente a partir de 2003. 2003, se eu não me engano, e não falha a memória, foi quando o Lula começou o governo dele. Em 2003, houve a bonança dos China Play. O Brasil é o grande vendedor para a China de tudo. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, antes o Brasil precisava vender X toneladas de minério de ferro para comprar tantas televisões de LCD. Com essa mudança nos termos de troca, dava para comprar com a mesma tonelada de ferro 30 vezes mais televisão de LCD. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Eu fiz várias análises nessa época mostrando que o crescimento era artificial e que os pilares eram de areia e que ia dar ruim. E deu ruim. Né? Então eu mostrei o que ia acontecer, não é preciso ser profeta, basta ter as ferramentas adequadas da economia, enquanto a Economist estava colocando na capa o Brasil decolando. Eu estava fazendo palestras pelo país, dizendo que ali, já 2010, 2012, a coisa ia degringolar. E degringolou com o governo Lula, porque o governo Lula transferiu para o governo Dilma, que ele falava Lula é Dilma, Dilma é Lula. Era o mesmo ministro da economia, era o mesmo mindset, era a mesma nova política macroeconômica. Tudo igual, continuidade do governo Lula. A turma adora sacrificar a Dilma no altar para poder poupar o chefe. Só que o chefe é que botou o poste lá e mandou o ministro junto. E era o mesmo plano de governo. Então, o que o Lula elogia até hoje na Argentina, é o que o Fernandes e a Kirchner estão fazendo. É o que ele elogia. E lá na Argentina está dando ruim, porque é uma receita furada. Né? Então, aí hoje eles vão fazer análise e falam que é a pior inflação desde Dilma e ignoram a pandemia. Os mesmos que diziam ali atrás, aí não precisa ter muita memória não, ano passado, diziam, economia a gente vê depois. Aí pessoas como eu falavam nesse programa aqui, por exemplo, falando assim, quando der ruim na economia, vão fingir que não é com eles, vão fingir que não pregaram essas receitas e vão culpar o governo federal. Não é preciso ser profeta, é porque eles são muito previsíveis, a esquerda. A turma da esquerda é muito previsível. Então, torceu para a economia dar ruim, ajudou, contribuiu, os governadores e prefeitos tucanos, esquerdistas, fechando tudo. Agora nós estamos colhendo aquilo que eles plantaram. Tinha um cara falando que era importante olhar a economia ali. Vocês lembram? O nome dele era Jair Bolsonaro. Nenhum desses falava sobre isso. Economia a gente vê depois. Chegou depois e eles fazem cara de paisagem. Se fingem de sonsos. Olha, eu não queria jogar... Não, se bem que eu queria, sim, jogar pôquer com essa turma. Porque eles são previsíveis, como eu já disse. Não, eu queria dizer o seguinte. Ninguém é minimamente honesto intelectualmente vai descolar a pandemia dos efeitos da economia brasileira e da economia de todos os outros países do mundo. Ninguém ficou mais próspero depois da economia, até porque esse tipo de evento ele jamais provoca prosperidade. Ele vai provocar crise, ele vai trazer pobreza. Não é bom para rigorosamente ninguém. O que se critica, e com muita razão, é que aqui a gente não mostra nenhum indicador de reação. No mundo, sim. No resto do mundo, sim. Falso. Inclusive, não é falso. Isso não é inclusive, verdade. A OCDE, a média da OCDE, a média da União Europeia... a economia brasileira, todo mundo... O quê? Porque cai 10% do ano Indicadores de passado, investimento em infraestrutura, nunca aconteceu isso no Brasil. Então, falou-se em cair em 10%, caiu 4%, esse ano não cresce, cresce pouco, cresce os 4 e pouco. Vai crescer mais de 4%. Cresce a base. Então, cresce recuperando o que caiu ano passado, sendo que no mundo essa conta já supera. E tem mais uma coisa, as previsões aqui você tem visto, para 2022 elas são mais pessimistas ainda. Segunda coisa. Aí você está falando de futuro. Não, vamos esperar. Eu estou dizendo o seguinte. Eu estou falando de presente. Isso. 2020, 2021, aqui um ano anula o outro. E em vários dos outros países, inclusive da Europa, já não é mais assim. O desse ano supera a queda do ano passado. Segunda coisa, aqui no Brasil, no começo do ano, nosso Banco Central, governo brasileiro, previa, por exemplo, como centro da meta de inflação, 3,75.
Hoje nós estamos com 10,75%. Ou seja, eles erraram por quase 200% isso. Por causa de uma pandemia, Piperno. Mas tiveram que dar um no começo do ano já tinha pandemia. No começo, seca, tem vários fatores no meio disso. No começo do ano já tinha pandemia. Piperno, 6,8% foi divulgado hoje. Inflação americana 6,8% para o padrão americano. Isso é muito mais do que 10% para o padrão brasileiro. Claro. Só que lá eles não erraram. Só que lá eles não erraram previsão por 200%. E na Europa, na Europa a taxa média é de menos de 5%. E outra coisa, só para voltar no início, uma correção que eu queria fazer. Eu elogiei o presidente Fernando Henrique Cardoso, sim. Em momento algum, eu disse que ele fez tudo errado e eu disse que nos 2 anos finais dele, os índices foram ruins por uma série de fatores, inclusive esse aí que você citou. Eu não estou ignorando isso e não estou dizendo que ele foi um desastre porque fez tudo errado. A gente falou, inclusive, de crise hídrica. Muito bem. Senhores, deixa eu trazer a nossa Bruna Torlai de volta aqui. Agora sim, Bruna, por favor. Não, veja, então tem isso, o legado do PT foi um legado muito ruim para vários setores, né? Se a gente ficar falando só de economia, o Constantino já fez uma recapitulação excelente aí do que aconteceu no final do governo Fernando Henrique, de que o mundo estava numa alta incrível e o Brasil não aproveitou o quanto poderia, fez um voo de galinha, estendeu crédito a todo mundo, não estimulou poupança, fez tudo errado, porque o que deveria ter sido feito naquele momento, se a gente quisesse ter um crescimento sustentado, que não fosse esses pilares de areia, né? Então, deixo aqui o que o Constantino falou já é suficiente. Agora, o outro ponto é que eu acho que na fala do Lula na Argentina, ele disse algo importantíssimo, e eu acho que é isso que a gente precisa destacar. Ele disse o seguinte: só os governos progressistas se importam com os pobres, governam para os pobres. E eu acho interessantíssimo ele ter dito isso, porque hoje o governo da Argentina é um governo progressista e é o país que está na pior situação. É o país onde os pobres mais sofrem depois da Venezuela. Então, onde nós temos governos progressistas há bastante tempo na América Latina, as pessoas migram, as pessoas fogem. O governo progressista, progressista tem os valores, né? Comunistas mesmo, progressista é um nome bonitinho, mas o termo certo é comunista, que está há mais tempo aqui na região é Cuba. As pessoas fogem, ninguém quer ficar em Cuba. Há muito tempo, desde os anos 80, ninguém quer. Então, país governado por progressista, por comunista, é país que acaba igualando as pessoas para baixo. Nivela mesmo, todo mundo fica pobre. Bruna faz uma análise o que seria de da esquerda sem a pobreza? O que seria da esquerda sem a pobreza? Eles precisam da pobreza como o poeta precisa da dor. Eu quero dizer para você o seguinte, Constantino. E aí é engraçado o Lula falar isso como se fosse uma coisa boa, né? Porque onde a esquerda passa, ela deixa um legado de pobreza, de destruição e, pior, de destruição da educação. Arrebentam, por exemplo, com o tipo de educação que a gente já teve no Brasil até os anos 60. Então, assim, onde a esquerda passa, você vê o território desolado depois. Que a esquerda no Brasil ela é cleptocrática, ela é corrupta, ela é bandida. Ela não tem propostas concretas para o crescimento do país. Por isso. Não, Serrão, mesmo se for honesto, se for o Saturnino Braga, Saturnino Braga quebrou a prefeitura do Rio, um gênio. Então, se o esquerdista for honesto, vai dar ruim, vai dar problema do mesmo jeito. Se a gente for enumerar os direitistas que trouxeram falência e quebradeira aqui, pelo amor de Deus, a começar com o Paulo Maluf e sua Paulo Petro. Mas eu queria dizer só uma coisa. Acho que vocês estão... se menciona muito Cuba aqui, Argentina, e, por exemplo, se esquece o Chile, que depois da redemocratização teve 7 governos, 5 deles à esquerda, e os 2 do Pinheiro. Então, a gente, por exemplo, tem... Chile é diferente, Piperno. Chile é um país educado, A gente tem, por exemplo, o Uruguai, que foi governado por 15 anos aí por, Tabaré Vázquez, depois o Mujica, e o Tabaré voltou. Me parece também que não é um país onde a miséria propague e tal. Então,
A gente precisa ter um pouco também mais de honestidade. São países com índice razoável de educação que conseguem estar acima da questão ideológica para existir é diferente. Aqui não, aqui é país ignorante. Então o discurso de esquerda incorpora quase vi o Piperno elogiar a turma de Chicago liberal do governo Pinochet, que preparou as bases para isso no Chile. Verdade. Quase ouvi ele elogiando. Isso é verdade. Bateu na trave. Isso é verdade. Foi graças a essa turma. Desistiu de elogiar? Óbvio que foi. Claro. Óbvio que foi. Inclusive, depois de 7 governos, nossa, ainda é o que nunca atrás. ousaram mexer nas vagas sagradas. Certo. Nunca ousaram mexer nas vagas sagradas. O Chile tem um índice de liberdade econômica muito maior do que os quase vizinhos. naquela época, industrializou depois. Era um país quase que de monocultura. O Piperno, o Chile naquela época vivia de exportar cobre. Ele resolveu o problema. O Piperno, ele resolveu o problema que todos os países na Europa, principalmente, estão tentando resolver. Ele virou estudo de caso em Harvard. O Chile privatizou a Previdência. E o que está acontecendo agora? Tem uma lá. Constituinte que vai estatizar de novo, porque esse modelo previdenciário espalhou a miséria no Chile também. Estão destruindo o Chile agora. A esquerda está destruindo o Chile agora. Fala, vai Bruna. voltar agora, escreve aí. Escreve aí o que será do Chile depois dessa nova Constituinte Social-Democrata daqui a 10 anos. E aí a gente conversa. Eu tenho paciência, eu espero. E eu fiquei na dúvida agora de saber se o Chile é um sucesso ou não, porque o Piperno já está detonando aí o Chile agora. Agora, o bacana é o seguinte, Chile, nos seus 7 governos, foi. Bacana é a estratégia da esquerda brasileira que está apostando no caos e na destruição. Gente, se o caos e a destruição não vier até o final do meio ou ao final do ano que vem, o Bolsonaro vai se reeleger, hein? Entre outras proezas aqui na América, né? Enfim, no continente americano, a extrema-direita tem, por exemplo, o Haiti, onde até se assassinava o presidente progressista. Quem sabe a extrema-direita do Brasil tem a saudade de Baby Doc, Papa Doc, né? Olha só, aquelas figuras. aí o Piperno me chama de extrema-direita, né? E tudo. Então eu descobri agora, ao vivo aqui, estou espantado, peço desculpas até pela reação, que eu defendo o modelo do Haiti. Não, olha, não estou isso dizendo pra isso. mim é uma novidade. Eu só estou dizendo que eu achei que era Reagan, Thatcher, que eram coisas assim que eu defendia, mas eu descubro que eu defendo o Haiti. E eu vou falar um negócio para você. Defende Cuba. Eu já estou surpreso de você defender Reagan, que teve como vice Bush, porque ontem você só faltou chamar o Bush de esquerda, né? Bush filho. O Bush filho. Certo. O Bush pai foi muito melhor. Bruna,